Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do programa Stop, a Destruição do Mundo. Então, eu acho que a nossa ciência moderna vai ter que lidar com coisas que eram consideradas lá no cristianismo e no judaísmo antigo, porque foi uma convenção da ciência moderna que essa noção de demônios, diabos, possessões, obsessões, que isso é uma superstição. Até as igrejas mesmo passaram a ver isso como um aspecto supersticioso. E o que é que nós, numa superciência avançada da vida psíquica, estudando lá o interior do ser humano, indo lá na prática, na experimentação científica, do que a gente descobriu que tem lá dentro do ser humano aquilo que Jung chamava o sombra, os demônios. Só que a maneira que ele via isso, ele lidava, é muito diferente da nossa. E o que Kepp verifica e coloca então dentro dos seus estudos científicos? A espiritopatologia, que o mundo do invisível, o mundo dos espíritos é sim uma realidade. A ciência da energética tem comprovado isso e tem como comprovar a existência dos espíritos, as energias espirituais e que atuam no mundo material. Então, aquele conceito antigo já que se vê nos evangelhos de Cristo a respeito da doença física ou mental sendo sempre associada a espíritos malignos, é válido. Então, hoje, na ciência mais avançada do mundo, nós verificamos que isso que a teologia ensinou e que deixou de lado, infelizmente, é uma realidade. Então, como o Kepp coloca aí nesse esquema, toda doença vem do diabo. E eu vou um pouquinho mais adiante, dizendo que todo o sofrimento vem do diabo. Eu queria mostrar o seguinte. Nós fizemos um motor, que chama assim Kepp Motor, para mostrar que a questão da física, a questão do Isaac Newton, não é completa. Que o Isaac Newton, ele achou, que a questão da energética é que viria da matéria. E não que a matéria é um tipo de energética. Isso que nós temos, o nosso corpo, e tudo que é material é um tipo de energia assim mais elevada. Então, o Aristóteles, ele até deu um título para nós que ficou na história, que o ser humano é um animal racional. Ele pôs animal, como base, mas um animal que pensa, não é nada disso. Então, verificando essa questão da origem do ser humano, a gente pode dizer, deve dizer, que o ser humano não veio do animal. Então, a ideia do macaco, que vai se transformando. Então, eles fazem longamente pesquisa, ficam pesquisando, caveiras, ossos de pessoas que foram sepultadas, de animais, para ver aquele elemento de ligação entre o macaco e o ser humano,
para ver como o macaco se transformou no ser humano pela mudança da estrutura dos ossos do corpo. É uma perda de tempo, porque isso é mentira. É claro, né, que foi uma ideia de um pensador, vamos dizer, pensador que falou isso, que nós teríamos, né, uma mudança do macaco para ser humano. E Pierre Teilhard de Chardin, que é um tipo assim de religioso famoso, ele falou o seguinte: bom, se a gente considerar que essa mudança, né, do macaco para o ser humano tem a mão de Deus, né? O Deus é que transformou, né, o corpo do macaco, a estrutura do macaco, em homem pouco a pouco, através de certos animais, como, por exemplo, lá em Londres, tem até num museu, né, como é que o macaco vai pouco a pouco se transformando até virar homem. Isso é uma das maiores tolices, porque senão teríamos montes e montes aí de comprovações e nunca encontraram o ser intermediário, né, entre o macaco e o homem. Então a gente tem que dizer isso. Se o aspecto religioso é muito importante nesse sentido, em achar que foi Deus que criou. Então, por que Deus ia transformar uma ameba no macaco e o macaco no ser humano? Por que ele não faria já o macaco diretamente e o ser humano como ser humano, sem precisar dessa macaquice, né, de transformar macacos em gente? Isso é mais uma ilusão, né, da ciência, que nunca conseguiu comprovar nada nesse sentido. Então, existem 3 graus, né? Existe o grau instintivo, que é, vamos dizer, o animal, então, que Aristóteles então nos caracterizou como animais assim racionais. Existe um segundo grau, que é o magnético, e o terceiro grau, que é espiritual. Nós não viemos do animal, nós viemos do espiritual. Nós somos seres espirituais, assim, vamos dizer, o nosso pai é Deus, não é o gorila, não é lá o macacão que se transformou em gente. Então isso é mais uma ideia assim da ciência, uma ideia meio assim até debilóide, né? De querer fazer do inferior ao superior. Agora, o superior que faz o menos superior. Então o ser humano não é Deus, mas ele é filho de Deus e não filho do macaco. Agora eu queria mostrar aqui um motor que eu trabalho lá em Londres mesmo, depois lá na França, né? Eu tive a ideia de colocar o dínamo, ou a energia magnética funcionando e emitindo ar. Então, nós chegamos a fazer, além deste motor, que é o motor Art Deco, que emite esse magnetismo, que não é uma coisa assim instintiva animal, é
O magnetismo vem do magneto, que está entre o ser humano, a terra e o céu. Então, o ser humano veio perto dos anjos, né? Meio angelical. Então, é humano, é um ser humano, quase anjo, né? Mas, é claro, não é de outra categoria, mas é mais semelhante aos anjos, é claro, e jamais semelhante ao macaco. Então, esse ventilador nós fizemos para usar, por exemplo, nos carros, principalmente os caminhoneiros, né? Nos caminhões que ficam por aí com um calor tremendo dentro da cabine lá do motorista, causa inclusive doença, mal-estar. E esse motor emite, então, o magnetismo que melhora, né, a estrutura do ser humano, melhora o físico, os ossos, melhora a saúde interna, principalmente, e melhora, inclusive, as plantas. Então, nós temos o laboratório aqui que fabrica esses motores para emitir o magnetismo que vai substituir todo e qualquer, praticamente, a energia que não vem, é claro, do ventilador comum, do motor comum. O motor, em geral, comum, suga a energia da matéria. Então, a ideia da física, por isso tem o nome de física, é que a energia é retirada da gasolina, da matéria, né? É retirada até de árvores e tudo isso, e vai destruindo o mundo, vai acabando até com a água que o mundo tem. E o mundo, então, vai praticamente aumentando com suas doenças. Agora, esse simples motor aí, veja, motorzinho pode ser usado em carros, caminhões, principalmente caminhões, para esses motoristas, né, caminhoneiros, não passarem aquele calor tremendo, né, que o motor emite, inclusive dentro dos carros e dos caminhões. E este aqui elimina essa energética ruim, trazendo a energética magnética que está entre o ser humano e Deus. É por isso que eu falei que nós viemos não dos animais, mas nós viemos do mundo angelical, dos anjos. Quer falar alguma coisa? Eu imaginei o uso desse ventilador, que o senhor está falando que ele é mais intenso, né, em termos energéticos e magnéticos. Eu pensei nisso para crianças e adolescentes que têm muitas interferências, inclusive espirituais, na cabeça, que esse é um aparelho que pode ajudar muito na concentração nos estudos. Então, para os pais ficarem atentos para essa utilização também. Bom, a Luciara entrou no campo, né, da espiritualidade, né, que foi o demônio que tirou o ser humano do paraíso. Mas o ser humano o demônio tirou o ser humano desta energia. Esse que era o paraíso. Porque o ser humano, dentro da energia magnética, né? Eu tenho aqui o livro Magnetônica. Dentro do magnetismo, ele tem um pensamento mais elevado.
ele está entre a matéria, o corpo e Deus. É um caminho para a eternidade, para Deus. Quer falar alguma coisa? No campo da espiritualidade, porque toda doença tem, né, essa ação demoníaca presente, é interessante que esse magnetismo do Cap Motor, ele alivia muito as dores, dá um efeito analgésico, anti-inflamatório, ele ajuda a reparar problemas de cartilagem na parte óssea. Então, é incrível o trabalho, o que acontece, né, com o ser humano. Os fisioterapeutas vão ter muito menos trabalho, e os médicos também e dentistas, porque o ser humano fica com muito mais saúde e se recupera com magnetismo. Agora é bom que a doutora Julieta fale alguma coisa sobre a vantagem do magnetismo sobre a outra energia que é praticamente animal. Dr. Keppe, tem várias aplicações do magnetismo mostrando que ele tem um efeito analgésico, ele diminui a dor, ele também diminui a inflamação, ele incentiva a função de várias células, das células dos cartílagos e uma regeneração também das células nervosas. Então, na própria reabilitação e fisioterapia, ele é muito usado, inclusive também no tratamento da depressão, estão usando o magnetismo, porque essa eletricidade, como o Senhor nos ensina, ela é uma deturpação do magnetismo. E nós vemos também doenças relacionadas com a eletricidade, por exemplo, em alguns casos, linfoma e outras deturpações até da massa gordurosa em pessoas que ficam expostas a essa eletricidade. Sabe outra coisa importante? Esse é um segredo que o César e o nosso pessoal têm, é que a energia que, por exemplo, esse motorzinho emite, que é uma energia magnética, é a energia dos ETs que todo mundo acredita, quer dizer, pessoal que até teve contato com naves, essas coisas, né, de ETs, e é a energia do futuro, porque essa energia que cria, né, é criativa, dá mais capacidade para a pessoa, dá mais saúde, dá mais bem-estar. Quer falar, César? Eu quero, Dr. Keppe. Isso é muito interessante, esse ponto que o senhor tocou, porque é importante que o telespectador saiba que a eletricidade ela é obtida a partir do desequilíbrio. Tanto é que em física técnica ou em engenharia a gente chama de uma diferença de potencial. Uma diferença de potencial é um desequilíbrio. Então a eletricidade, quando ela está em movimento, ela vai desesperadamente buscar esse equilíbrio. Então ela é uma energia poluída. Ela, no organismo humano, ela funciona como se fosse um radical livre, uma molécula desequilibrada em busca de equilíbrio. Então ela vai roubar a energia da pessoa. Então a presença de um motor convencional perto da gente vai chupar a nossa energia. Agora, esse motor, o Cap Motor, ele funciona num princípio completamente diferente. Ele utiliza o magnetismo que é equilibrado por si. Você, por exemplo, você pega um ímã, o ímã ele está em equilíbrio, ele não tem desequilíbrio, ele está os dois polos dele, mas em equilíbrio. Então ele não é desequilibrado. Então quando ele se movimenta, ele fornece energia para a gente e não retira, como a eletricidade faz. Tanto é que o Nikola Tesla, quando descobriu a energia escalar no início do século XX, ele dizia que um dia no futuro todas as máquinas funcionariam com esse tipo de energia, a energia magnética, que é abundante no universo inteirinho e ela é sustentável, ela é limpa e saudável. E esse,
Com essa tecnologia, nós estamos abrindo essa nova era para uma era magnética de acordo com a natureza humana e não contra ela. Certo? Isso eu acho importante deixar claro. Essa é uma energia criadora, né? Essa energia que vem do ar de cor, do ventilador grande e deste pequeno assim. Ele chama esse ventilador de o Capinho. É Cap Junior. Cap Junior. Escuta, Dr. Cap, mas esse Cap Junior, ele realmente ele pode ter um monte de utilidades, né? E de portabilidade. A gente leva isso aí para qualquer lugar, em viagens, USB do lado do computador, a gente leva para o quarto, para o banheiro, no carro, porque não é só no verão que dá um calorzão, né? No inverno o ar fica viciado dentro do carro, porque as janelas ficam geralmente fechadas, etc. Então isso é um milagrinho, né? Um milagrinho do magnetismo colocado na tecnologia Cap Motor. É muito bonitinho, muito bacana. Eles estão fazendo... e outra coisa, isso não é produzido assim, indústria de larga escala. É uma oficina industrial, né? Uma pequena industriazinha, oficina. E quem trabalha nessa oficina são engenheiros, né? Alunos. Ela é agregada à faculdade trilógica. Então, os alunos que fazem o curso aprendem a nova física da metafísica desinvertida, fazem estágios nessa oficina. Então, é um artesanato. É um artesanato. Como naquelas antigas casas europeias, que faziam aqueles relógios bacanas de precisão, tudo. Hoje em dia, se faz esses ventiladores no artesanato, lá em Cambuquira, agregado à faculdade trilógica. Imagina, né? Bacana isso, gente. Sabe, tem uma ideia interessante que a Luciana desenvolveu aqui na televisão, que esse é um ventilador exorcista, que provavelmente os demônios, ou esses espíritos demoníacos que vivem amolando a gente, eles não aguentam essa energia magnética porque é a primeira energia que vem de Deus para criar tudo o que existe. Então, essa energia afasta, né? Não só insetos e elementos assim nocivos à saúde e ao bem-estar, mas também e principalmente até os espíritos malignos, né? Que são chamados de demônios. A gente não viu ainda demônio sair correndo, mas quem sabe, né? Muita gente já vê. O Sidney já viu? Sim, senhor, já. É interessante, né, que todos esses experimentos de gravações de espíritos e vozes e energias é feito sempre com uma tecnologia analógica magnética. São as fitas magnéticas que gravam vozes que não estão no ambiente material. É muito interessante essas pesquisas, tudo com magnetismo, transcomunicação. Esse é um exorcista. É um exorcistazinho, bonitinho, parece um brasileirinho. Vamos então despedir, Dr. Cap? Chegamos no fim. Até a próxima. Tchau. O que há por trás de um ventilador Cap Motor?
Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Por isso, quando ouvir falar de Cap Motor, você pode acreditar. O que é a Millennium? Doutora Cláudia Benhart Pacheco, diretora das Faculdades Trilógicas, fala sobre a Escola de Línguas Millennium. Sabe que a escola de vocês, a escola de línguas que aplica o método psicolinguístico trilógico de Cap, vocês estudam tudo dessa ciência, vocês usam em todas as aulas. Isso é uma universidade livre. Tem um aluno que acabou de falar, né? Eu vim aqui estudar inglês e eu tô numa universidade para a vida. Eu estou aprendendo a viver, eu estou aprendendo o que é a vida. Então, eu acho isso o que vocês já fizeram com dezenas de milhares de alunos que vocês atenderam e ensinaram. A grande mudança que já está se operando no interior das pessoas. Vocês estão preparando o mundo para esta era dourada, esperada, a era de paz tão esperada. Vocês estão preparando uma porção de gente para isso já. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Aprenda sobre a vida em 8 idiomas, aulas online e presenciais com professores internacionais, matrículas abertas o ano todo.